O Carnaval dos Políticos em Brasília. Deputados e senadores mal voltaram das férias e já ganharam uma bela folga. Mas o contribuinte é quem vai pagar a conta milionária. No plenário da Câmara, meia dúzia de deputados. No Senado, apesar de o painel marcar 56 presenças, menos de 10 senadores estavam na sessão, enquanto a maioria dos brasileiros só viaja na sexta para o feriado. No Congresso, o Carnaval já começou. Eu sou de um povo festeiro, ruidoso, carnavalesco, que é o carioca. Mas nem lá o pessoal parou de trabalhar na quarta. Este deputado, que não faltou a nenhuma sessão no ano passado, reclamou dos colegas. Eu reconheço que a atividade de um parlamentar não se resume apenas ao plenário, mas é a obrigação dos parlamentares estarem no plenário e votarem os projetos. O novo presidente do Senado prometeu uma reforma administrativa para cortar gastos e melhorar a imagem do parlamento. Nós vamos implementar rapidamente o que for o consenso, o que for necessário para continuar reduzindo o gasto do Senado Federal. Não é a reforma administrativa e muito menos uma boa agência de publicidade que vai mudar a imagem dos parlamentares da Câmara e do Senado junto ao país. É a mudança de postura. A justificativa para não trabalhar hoje é que a pauta está trancada por causa do atraso na votação do orçamento. Só daqui a 2 semanas o Congresso vai se reunir para tentar um acordo. Enquanto isso, o contribuinte sustenta um dos parlamentos mais caros do mundo. Cada dia do ano em que o Congresso trabalhar ou não, nós estaríamos pagando 23 milhões por dia para custear as suas instalações, a sua manutenção. Um protesto que terminou em vandalismo pode levar estudantes ao banco dos réus. 72 alunos da USP foram denunciados pelo Ministério Público. Eles invadiram a reitoria da universidade em 2011 para reclamar da presença da PM no campus em São Paulo. No dia 2 de novembro de 2011, os estudantes invadiram a reitoria. Os alunos protestavam contra a presença da polícia militar na USP e a prisão de 2 universitários que fumavam maconha dentro do campus. Os jovens picharam paredes e depredaram as salas. O reitor havia firmado um convênio com a PM para reforçar a segurança no campus, depois que um jovem foi morto durante uma tentativa de assalto na Faculdade de Economia. No dia 8 de novembro, a tropa de choque desocupou o prédio. Mais de um ano depois, o Ministério Público denunciou os 72 estudantes e funcionários que foram presos em flagrante. Explosivos, eles tinham explosivos lá dentro. Como não dizer que é uma quadrilha para fins de atos criminosos, se não havia nenhuma passividade nas atitudes deles? Se o processo for aceito pelo Tribunal de Justiça, os envolvidos poderão ir a julgamento. Eles foram denunciados pelos crimes de formação de quadrilha, dano ao patrimônio público, desobediência, pichação e posse de explosivos. Somados todos os crimes, os estudantes podem pegar até 15 anos de prisão. O Diretório Central dos Estudantes da USP afirmou em nota que a intenção de criminalizar esses alunos é um ataque ao movimento estudantil. Tem muitas falhas nessa denúncia. Na nossa opinião, ela tem mais o intuito político de criminalizar um movimento social, de criminalizar o movimento estudantil, do que, de fato, a intenção de apurar os fatos, né? Nós trabalhamos com provas, nós não trabalhamos com sugestões. Então, desculpe, as provas são contundentes. No ano passado, Soraya, no mês de maio, precisamente no dia 18 de maio de 2011, há 2 anos, o estudante Felipe Ramos Paiva, estudante da Universidade de São Paulo, foi assaltado no estacionamento da Faculdade de Economia e Administração da USP. E no assalto ele foi assassinado. A este fato já vinham se somando outros fatos, tentativas de assalto na periferia, entrada de gente que não tinha nada a ver com estudantes, utilização, às vezes, de maconha em excesso no recinto. Pois bem, isso aí causou uma tragédia, porque você pega o seu filho, você luta a vida, você limpa o cocô dele quando é neném, o xixi, você cria, você alimenta e você sonha que um dia ele vai estudar na USP, que é a melhor faculdade da América do Sul e que não paga. E aí o seu filho chega lá e vai ser um doutor, vai ser uma pessoa na vida e não vai pagar nada pelo ensino.
E aí esse menino é assassinado brutalmente no estacionamento porque tentaram roubar o seu carro. Pois bem, o que fez a USP? A imprensa gritou, falou. A USP, então, fez um convênio com a Polícia Militar de São Paulo para reforçar o policiamento da USP. Os meninos não concordaram com isso. E então, centenas de estudantes invadiram a Universidade de São Paulo, dizendo que não queria saber da polícia lá militar, que isso feria o direito deles, etc. Acontece que destes... Aí então houve pichação, o problema daqui e dali. Acontece que das centenas que ocuparam, 72 invadiram a reitoria e acamparam na reitoria. Comeram, beberam, quebrou coisa, fez, aconteceu, coisa tal. Muito bem. Aí a USP entra com uma ação de reintegração de posse. O juiz manda os meninos saírem. E os meninos não saem. E finalmente, depois de grandes negociações, os meninos saem 6 dias depois. Foram saindo e foram indo para a delegacia, para o camburão da delegacia, porque foram presos em flagrante. Muito bem, o tempo passa, 2 anos se passaram, e agora a Passarelli, eu conheço a promotora Eliana Passarelli, do Ministério Público de São Paulo, denunciou os 72, porque ela não pode denunciar as centenas que invadiram a USP, o território. Ela só pode denunciar os 72 que acamparam dentro da faculdade por uma razão que eu vou explicar. O negócio é o seguinte, eles foram denunciados, 72, não há dúvida que eles estavam lá dentro, porque foram presos em flagrante, foi registrado o flagrante. Acontece o seguinte, eles foram denunciados pela Passarelli por formação de quadrilha, aí agora entra o pepino. Eles foram denunciados 3 vezes por prejuízo ao patrimônio público, porque houve pichação, sujou tudo lá, quebrou porta. Muito bem. Foram denunciados 3 vezes. Muito bem. E tem uma outra coisa aqui complicada, Soraya. Chama-se descumprimento de decisão legal. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Eu fico vendo o deputado, o sujeito de responsabilidade, dizer, não, mas eu não vamos cumprir a decisão do Supremo, porque aqui, quem manda aqui no parlamento sou eu, porque eu faço... Soraya, no Estado de Direito, toda a judicialização, quer dizer, toda vez que você questiona em juízo alguma coisa referente à Constituição, a palavra final é do Supremo, queira você, queira não queira. Decisão judicial, você pode questionar, você pode recorrer, você pode brigar, você pode chorar, mas você tem que cumprir. E eles não cumpriram, e a coisa fica complicada. Pois bem, a situação é essa, e eles vão ser defendidos, coisa e tal, mas a denúncia não foi recebida pelo juiz ainda. O juiz vai ter que receber a denúncia. Quer dizer, é um processo que vai correndo aí, precisa ver se o prazo, como é que vai ser isso. Uma vez, Soraya, o Oscar Pedroso Horta, que foi ministro da Justiça do Jânio, um dos maiores advogados criminais do país, um dia ele disse para mim o seguinte, eu falei, mas o senhor ainda continua jovem? Ele disse, não, meu filho, jovem é você, os jovens são o sal da terra, os estudantes são o sal da terra, porque são rebeldes, porque se manifestam, porque fazem revolução. Só que tem um problema, os jovens como você têm esperanças do que nunca vai acontecer. E os velhos como eu têm lembranças do que nunca aconteceu. Obrigado, senhora. Obrigada, Ney. Boa noite. Às vésperas do carnaval, a correria é grande para finalizar as fantasias e adereços que dão colorido das escolas de samba. A festa garante lucro extra para muitos brasileiros. Carnaval é samba e alegria. E por trás de tanto glamour, brilho e adereços, está um mercado gigantesco que movimenta muito dinheiro e gera empregos. Só para as festas deste ano no país foram contratados em regime temporário 250 mil trabalhadores, a grande maioria em Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Desde novembro, a casa da Dona Rosa virou um barracão.
Aqui vivem, dormem, se alimentam 8 pessoas que trabalham mais de 15 horas por dia, tudo para fazer as fantasias. Eu trabalho o ano inteiro com costura, mas agora no carnaval a renda aumenta, então é o dobro. Eles têm que confeccionar 400 fantasias e nessa batalha, até quem não entende de costura entra na dança. Eu sou porteiro. E no fim do ano? Aí eu faço bico no carnaval. O que te dá mais dinheiro? Ao carnaval. A ex-passista Pinac ficou conhecida por ter dançado com o príncipe Charles em sua primeira visita ao Brasil, em 1978. Hoje é empresária de sucesso. Ela é dona de uma loja de artigos que durante todo o ano já é referência para festas, eventos e moda. Mas quando se trata de carnaval, o lucro é ainda maior. Não tem como não ter um aumento, uns 20%, 30% pelo carnaval. Só as escolas de samba de São Paulo investiram 41 milhões de reais em seus desfiles. Um trabalho planejado com muita antecedência. Para mim, 2013 já acabou. Já estou, daqui mais uns dias, me preparando para o carnaval de 2014. 500 mil turistas vão invadir Salvador neste carnaval. A festa na capital baiana começa hoje e os visitantes já estão chegando. No aeroporto de Salvador não é difícil identificar quem é folião. Os 2 estudantes brasileiros vieram de Paris. Coruja, cerveja, coco bambu e outros mais. 80% dos abadás para blocos e camarotes do Carnaval de Salvador foram vendidos a visitantes brasileiros e estrangeiros. 500 mil devem chegar à capital baiana até a quarta-feira de cinzas. A gaúcha Bernadette aproveita o dia na Barra. Veterana na folia baiana, ela já garantiu lugar nos camarotes por onde vai passar. A minha história do Carnaval de Salvador já vem de décadas passadas, de muitos anos passados. É a melhor festa do planeta. Não existe. Mas ainda há opções para quem deixou a viagem para a última hora. Nos hotéis de Salvador, os pacotes de 7 dias para 2 pessoas variam de R$ 3.500 a R$ 15.000. Cerca de 17% dos quartos ainda estão disponíveis, mas no circuito Barra Undina a ocupação já chega a 90%. 18 mil policiais militares nas ruas e 95 câmeras de vigilância vão garantir a segurança dos foliões, mas alguns cuidados podem evitar problemas. A gente orienta que traga a cópia da identidade ou do passaporte, trazer a quantidade de dinheiro que seja suficiente aos seus gastos diários, evitar talão de cheque e, se for necessário, um cartão que possa ser utilizado para as compras de maior aporte. Mas evitar máquinas fotográficas e de filmar nos lugares de maior concentração, evitar joias e relógios. O Jornal de hoje fica por aqui, mas você tem novas notícias no RB Manhã às 7 horas. Uma boa noite para você e até amanhã.